Bom dia, meu aluno, minha aluna do Colégio Losango de Formiga, dando continuidade às nossas videoaulas. Hoje nós vamos adentrar na aula do dia 7 de abril, um novo capítulo da apostila. O capítulo 2, Construindo a Identidade. Então, nós já falamos no capítulo 1, o que seria filosofia? Qual o objetivo da filosofia? Qual o foco da filosofia? De onde a filosofia surgiu? Como ela surgiu? Não foi isso? E aí, nós sabemos que a filosofia ela começa de um espanto. Quer dizer, o homem ele se espanta, ele se admira com as coisas do mundo e começa a perguntar: o que é isso? De que é feito? Como é feito? Vocês lembram que eu expliquei dessa maneira para vocês? E aí Aristóteles que sempre explica dessa maneira, né? Aristóteles fala que a filosofia ela nasce do espanto, da admiração do homem com as coisas, e o homem, a partir do momento que ele se espanta, se admira, ele começa o questionamento. Não é isso? E aí, nós sabemos que uma das preocupações principais da filosofia é a questão do ser humano. O que é o homem? O que é o ser humano? E aí, para isso, para entender e compreender o ser humano, nós vamos ter que entender o ser humano com as relações consigo mesmo, a relação com o corpo do homem. Depois nós vamos estudar a relação do corpo no próximo capítulo, tá certo? A relação do homem com outro ser, né? Que as questões da ética, da moral. Mas aí nós vamos focar agora, né, neste capítulo, na busca pelo conhecimento, mas do conhecimento agora de nós mesmos, tá certo? Então, iniciando na página 26, nós temos essa famosa expressão: conhece-te a ti mesmo. Essa expressão, ela não é de um filósofo, propriamente de um filósofo, tá? Ela está no pórtico Então, essa frase está no pórtico, no portão do oráculo de Delfos. O que seria o oráculo de Delfos? Seria o lugar onde os deuses se revelavam, né? E um dos deuses revelou para um amigo de Sócrates, que é esse filósofo aqui, que está aqui do lado, revelou a Sócrates que ele era o homem mais inteligente do mundo, o homem mais sábio do mundo. E Sócrates, então, vai querer saber se ele é o homem mais inteligente do mundo. Mas antes da gente falar um pouco de Sócrates, vamos voltar nessa primeira página aqui, essa primeira parte, na hora que fala assim, desde o começo, lá que nós estamos estudando, nós estamos falando que o ser humano é um animal racional. É um zoon, né? Eu sempre gosto de falar, é o zoon logon, um animal que pensa. É o que nos difere dos outros animais, né? Os outros animais não pensam. Nós somos zoon logon, quer dizer, seres que pensam. Nós somos zoon politikon, quer dizer, seres que constroem-se na política, na relação com o outro, né? E os outros animais não têm essa capacidade racional. Então, quando a gente fala que o homem possui a capacidade racional, significa que o ser humano consegue pensar, organizar, projetar sua ação, sua vida, não é? E aí, a partir dessa ideia, nós vamos começar a entender quem somos nós. Nós somos, então, para Aristóteles, zoon logon, ou melhor, animais racionais, tá certo? Mas agora vamos voltar então para a questão do conhece-te a ti mesmo, tá certo? E aí, quando Sócrates então, que é considerado, né, o pai da filosofia, mas espera aí, professor, o pai da filosofia não seria os pré-socráticos, que foram aqueles que nós já estudamos? Esses também são considerados o pai da filosofia. Só que a diferença de Sócrates para com esses pré-socráticos, que os pré-socráticos, então, eles investigaram sobre a origem da natureza, do mundo,
né? Cada um ali dando sua arqué. Só que Sócrates, olha para você ver, Sócrates foi diferente dos pré-socráticos porque ele vivia rodeado de pessoas, dos seus discípulos. Inclusive um dos discípulos de Sócrates é o próprio Platão. E aí, o método socrático, né, o que diferencia Sócrates desses pré-socráticos é que os pré-socráticos só deram uma resposta sobre a origem do cosmos. O Sócrates não deu resposta sobre a origem do cosmos, mas ele fez com que as pessoas que estavam ao seu redor, né, as pessoas, os seus discípulos, as pessoas que ele encontrava na rua, né, nas praças, ele fez com que essas pessoas começassem a filosofar. Começassem a filosofar. Como assim filosofar? A questionar, a perguntar, a indagar sobre as coisas. Tá certo? Então, por isso que Sócrates é considerado o pai da filosofia. Ele é considerado o pai da filosofia porque ele fez com que os homens saíssem, então, do seu senso comum, aquilo que nós estudamos já, o senso comum, e buscasse mais informação, buscasse filosofia, tá certo? E aí, nós já sabemos que o ser humano para Aristóteles não é zoon, logon, quer dizer, não é ser, não é animal racional, ele não é zoon político, também. É um ser que faz relação, que relaciona com outros, sim. Ele também é zoon faber, quer dizer, um ser que constrói, sim, também. Para você, então, compreender mais o que nós estamos querendo tratar nessa aula, você vai fazer o para refletir. E o que você vai fazer nesse para refletir? Você vai listar características do ser humano que são consideradas características universais, ou melhor, que valem para todos os seres humanos, tá? Então você vai listar aqui, nessa parte aqui, todas as características que você percebe tanto nesse ser humano aqui do sexo masculino, tanto nesse ser humano aqui do sexo feminino, e que nós podemos falar, eles são seres humanos porque eles possuem isso. Ela é ser humano porque possui isso. Ele é ser humano porque possui aquilo, tá certo? Por quê? Para você entender essa segunda parte. O que significa essência e o que significa identidade pessoal, tá? Ou identidade humana, tá certo? Então, presta atenção. Na sessão anterior, que é aquela que você vai fazer, você deve ter colocado várias características que podem ser atribuídas a qualquer pessoa no planeta, não importando sua religião, sua cultura, seu posicionamento político, sua classe social e cor de pele. O que é isso que nós estamos falando aqui, ó? Religião, cultura, posicionamento político, classe social, cor de pele. Está falando de características que são pessoais, tá? Se eu virar para você, a minha religião é católica, é a minha característica pessoal, tá certo? É a característica do professor Wesley, tá? Tais características provavelmente representam o que é o conhecimento como identidade humana, ou seja, aquilo que expressa a natureza ou a essência do ser humano. Pensar sobre quem somos enquanto humanidade nos ajuda a viver melhor como a gente mesmo e com os outros. Então, presta atenção. Então, quando o Sócrates fala para você, conhece-te a ti mesmo, ele está virando para você e falar assim, você tem que saber da sua essência, tá? Lá na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates entendeu a essência do homem como a alma, né? O que nos diferencia dos outros animais? O que é a nossa essência, segundo o filósofo Sócrates? Sócrates vai falar, a nossa essência é a nossa alma. E o que é a nossa alma? É a nossa capacidade racional de pensar, de sentir. É aquilo que nos difere dos outros animais. Então, eu viro para você e falo assim, o que é a sua essência? Quando eu te pergunto o que é a sua essência como ser humano, você vai falar para mim que a sua essência é alma, ou que a sua essência é um corpo, que a sua essência é isso, é aquilo,
tá certo? Então, olha lá. Nós vamos entender o que é a palavra essência. Expressa um conceito muito importante para a filosofia. O dicionário Priberon explica essa palavra da seguinte forma. Então, o que é a essência? É aquilo que constitui o ser, aquilo que está dentro de você. É a sua natureza, ou é a natureza das coisas. Quando a gente perguntava assim, qual é o elemento que deu origem para a criação? Aí, quando o Tales fala que é a água então seria essa essência, né? Seria o ser de origem, que deu origem para todas as coisas. O que seria essa essência? O que há de mais puro e sutil. O que é a essência? É o caráter distintivo, tá? Que nos distingue das outras coisas. O que seria a essência? Seria a ideia principal. Na Grécia Antiga, um grupo de filósofos entendia que a verdade das coisas, a verdade de todas as coisas, reside justamente na sua essência. Definir a essência de algo seria encontrar sua verdadeira natureza, aquilo que torna ele mesmo e que separa dos outros objetos e dos outros seres. É aquilo que eu acabei de falar. Quando Sócrates fala o que é a sua essência, ele fala assim, a minha essência, aquilo que me distingue dos outros animais, das outras coisas, é que eu possuo alma. E os outros não possuem alma, tá certo? E aí nós vamos entender no diálogo de Sócrates, né, com Fedro, escrito por Platão, né, quando eles discutiam um tema da mitologia, e o Sócrates vai ser bem incisivo nessa questão do conhece-te a ti mesmo. Quando eu falo conhece-te a ti mesmo, eu estou falando conheça a sua essência. Conheça quem você é. Busque saber quem você é, tá certo? Então, no meio da conversa entre eles, né, entre o Fedro e Sócrates, o Sócrates ele vai dar esse toque do conhece a ti mesmo, tá certo? Então vamos lá. Fedro, eu não fico tentando entender os mitos, não mesmo, diz Sócrates. Vou te explicar o porquê. Você não acredita, mas até agora eu não conheço nem a mim mesmo. Eu não conheço nem a mim mesmo. Quando ele fala não conheço a mim mesmo, eu não conheço nem quem eu sou. Eu não conheço a minha natureza, eu não conheço a minha essência. Então, como eu vou conhecer os mitos, né? Como eu vou discutir os mitos, se ainda eu nem sei quem eu sou? Seria estranho eu ficar discutindo sobre os mitos, travando um discurso sobre os mitos, sendo que eu não conheço nem o que sou eu, o que é composto, o que eu sou composto, qual é a minha natureza, tá certo? Então, quando Sócrates fala, eu me limito a seguir as tradições da polis, quando ele fala, quando eu me limito a seguir as tradições da polis, foi uma das causas que Sócrates foi condenado. Por quê? Porque Sócrates ele não quis seguir a tradição da polis. Qual assunto que ele não quis seguir a tradição da polis? Então, quando Sócrates fala que se limita a seguir as tradições da polis, ele fala que ele não vai ficar preso às tradições, que eu tenho que saber sobre os mitos, tá? O mais importante, segundo Sócrates, é conhecer a si mesmo. O mais importante, né, é aquilo que eu estou repetindo, é conhecer a mim mesmo, é buscar saber quem é você. Primeiro, depois que você conhecer a si mesmo, né, buscar a si mesmo, buscar saber quem é você, qual é a sua essência, e depois descobrir quais são as suas características, né, como pessoa, e aí eu poderia discutir sobre os mitos, mas agora não. O mais importante, olha lá, diz Sócrates. Sócrates, quando ele aponta que o mais importante é o autoconhecimento, quando se trata o conhecer a si mesmo, o autoconhecimento precisa ser profundo, como é próprio do pensamento filosófico, tá certo?
é aquilo que agora na segunda parte vai falar assim, a gente perde tempo demais. Nosso tempo livre, a gente perde muito tempo jogando, mexendo com coisas desnecessárias, sendo que a gente poderia estar aprofundando. Aprofundando o quê? Mais o conhecimento de si mesmo. Como a gente aprofundaria esse conhecimento? Buscando mais informação, lendo mais, né? Lendo sobre as coisas, lendo sobre filosofia, buscando aprofundar o conhecimento da alma, tá certo? Porque para Sócrates o conhecimento se daria através da alma. Então, deu para entender? Ficou claro? Eu quero que você entenda que existe a essência. O que é a essência? É aquilo que nos faz ser seres humanos, né? É aquela nossa característica fundamental, tá? Eu gosto de sempre falar para você, e sempre vou falar que o que é a nossa essência humana? O que nos diferencia dos outros animais é a nossa alma, tá? Eu gosto de usar esse exemplo. A nossa alma é que nos faz ser seres humanos, que nos distingue da sua borracha, que nos distingue do seu cachorro, tá certo? E aí, para você virar a sua página, na página 27, tá escrito lá no cotidiano. O cotidiano, ele vai te ajudar a você responder a questão 2 da sua tarefa, tá? Porque ele vai apresentar para nós o que seria, então, a essência e o que seria, então, a identidade pessoal, tá certo? Olha lá, cotidiano. A conversa de Sócrates com Fedro e a reflexão que segue lançam o desafio de pensar quais são as nossas características pessoais. Isso é que se chama de identidade pessoal, tá? Então, qual é a sua identidade como ser humano? A minha identidade como ser humano, segundo Sócrates, outros filósofos, é que nós somos seres possuidores de alma. Agora eu te pergunto, qual que é a sua identidade particular, pessoal? Aí eu posso dizer para você qual é a sua distinção das outras pessoas do mundo. Que seria a cor de pele, o seu penteado, os seus gostos, seus sentimentos, as suas preferências, os seus relacionamentos, a sua história de vida e tantas outras coisas. Isso está ligado ao quê? À sua identidade pessoal. Tá certo? Tá claro? Agora, a sua essência é aquilo que faz você ser comum a todos. Qual é a minha essência? Minha essência como ser humano é ter alma. Ah, tá, eu tenho alma. Então essa é a minha essência, essa é a minha característica fundamental. Agora, o que me distingue dos outros seres humanos? É isso aqui, ó. Isso aqui o quê? A sua identidade pessoal, tá? Que são as suas características, que mostra para as outras pessoas o que você é e às vezes o que você não é, tá certo? E aí, você vai finalizar a nossa aula fazendo a atividade da tarefa na página 30, tá certo? Na primeira questão, você vai falar sobre a expressão conhece-te a ti mesmo. O porquê é tão importante a expressão conhece-te a ti mesmo, né? Quando eu falei para você que a expressão conhece-te a ti mesmo estava lá no pórtico onde os deuses se revelavam, né? E o filósofo Sócrates vai usar isso como sua filosofia. Quando ele fala conhece a ti mesmo, ele fala assim, volta para dentro de si. Volta para dentro de si, porque lá está a sua alma. É dentro do seu corpo que habita a sua alma. E quando você volta para a sua alma, e é nessa alma que habita o conhecimento. Quando você, então, volta para dentro de si, você conhece as coisas, tá? Depois você vai identificar para nós, né? Diferencie com suas palavras o conceito de natureza humana. Quando eu falo natureza humana, eu falo da essência humana, né? O que nos diferencia, né? Ou melhor, diferencia não, o que nos iguala, né? O que mostra que nós somos iguais. E a identidade pessoal, que é aquilo que nos diferencia das outros seres, tá certo? E a terceira questão é uma questão mais pessoal, que você vai utilizar através da imagem. Você vai apresentar algumas das suas características, né? Das suas características pessoais, tá certo? Espero então que você tenha entendido
né, quando a gente vai falar e tratar desse tema de construção da sua identidade. Então, primeiro momento, nós mostramos o que é essência, que é algo universal, que é algo de todos, que seria então a nossa alma, é aquilo que nos faz seres humanos, né? Aquilo que nos faz diferente de qualquer outro objeto, de qualquer animal. E depois nós estudamos essa questão da identidade pessoal, que são as nossas características, tá certo? E não esqueça, como diz Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Não perca tempo conhecendo outras coisas desnecessárias, fazendo coisas desnecessárias. Volte para dentro de si, porque é lá dentro de si que está a verdade. É lá dentro de si, lá no seu corpo, lá dentro de si que habita a sua alma. É a sua alma que traz a verdade. É a sua alma, ou melhor, a sua alma é a sua essência. Então, um bom dia e uma feliz Páscoa para vocês.